Olá! Neste programa, neste canal, nessa TV, apresentamos sempre o sábado como um dia, um mandamento da lei de Deus para todos os povos. Agora, uma pergunta que chegou para a gente, baseando-se num texto bíblico, é apresentada agora. Êxodo 31, a partir do verso 12, mais precisamente a partir do 16, diz o seguinte: o povo de Israel deverá guardar esse dia como um sinal da aliança. É um sinal de união para sempre entre mim e o povo de Israel. Porque eu sou o Senhor, fiz o céu e a terra em 6 dias e no 7º dia parei de trabalhar e descansei. Quando Deus acabou de falar com Moisés no Sinai, entregou a ele as 2 placas de pedra onde o próprio Deus havia escrito os mandamentos. Esse texto aqui é pregado que o sábado foi criado apenas para o povo judeu, o povo de Israel. Somente para aquele povo e não para outros. Esse texto supõe, quando lemos assim, sem o seu contexto, apenas isso. Agora, será que é isso mesmo? Você talvez acredite nisso, que o sábado é um dia onde foi lá para o Velho Testamento, para o povo de Israel. Quando Jesus veio aqui, ele aboliu essa lei. Será que é isso? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada aí pelo nosso Brasil. Onde quer que você esteja, como sempre digo, obrigado por nos receber aí na sua casa, obrigado por estar acompanhando o nosso programa e juntos agora vamos estudar a Palavra de Deus. Neste programa, ao vivo, você faz a sua pergunta, o seu questionamento e nós temos que responder baseando-se na Palavra de Deus. E quem está na mira é ele, professor Leandro Quadros, porque ele tem que responder na Palavra de Deus. Professor Leandro Quadros, como é que você está, meu amigo? Preparado mais uma vez para a bateria de perguntas? Tudo bem, amigo Tito? Espero estar preparado. Eu quero que você responda hoje 45 perguntas. Então vamos colocar 4 horas de programa. Não, vai ser um prazer aí nós respondermos as perguntas. E como sempre, Tito, tem alguns abraços aqui para mandar para algumas pessoas queridas, entre as muitas pessoas que têm acompanhado o nosso programa. Obrigado por você permitir que nós entrássemos agora na sua casa. Vou mandar um abraço primeiramente para o Sidney Reis, da Igreja Adventista de Domitila, São Paulo. Deus te abençoe, Sidney, ou Sidney, que Deus continue guardando seus passos. E um abraço também para o João Paulo e a Nadiane, eles moram em Guarapuava, no Paraná. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Obrigado a vocês também por acompanhar o nosso programa. Ok, professor. Eu queria mandar um abraço especial para um jovem que acompanha a gente aqui semanalmente. Esse jovem chama-se Kênio. Ele é um peruano que chegou no Brasil aqui para trabalhar como comportor e um dia sonhou em trabalhar no Novo Tempo. E de repente ele apareceu aqui. Hoje acabei de conhecer a história dele, ele faz parte dessa equipe do Na Mira da Verdade e quero mandar um abraço especial para o Kênio, tá bom? Que Deus lhe abençoe, meu amigo. Bom, a gente já começa o programa hoje quente, professor, porque nós apresentamos aqui no programa sempre a questão do sábado. Todos perguntam para a gente sobre o sábado, por isso que muitas vezes é reincidente esse assunto do sábado. E a pergunta que chegou hoje aqui pelo nosso Facebook é do Som FF Beco, ele é aqui o codinome dele pelo Facebook, o nome dele, deixa eu ver se tem aqui, ele é da Assembleia de Deus do Recife. Ele pergunta o seguinte: Tito, assisto todas as segundas e quartas do programa Na Mira da Verdade e gostaria de deixar a minha pergunta. Em Êxodo 31, versos
do 12 ao 18, fala que o sábado era para o povo judeu e não para todos os povos. Como o professor Leandro Quadros me explica isso? Professor Leandro Quadros, quando a gente lê esse texto aí, dá uma ideia de que Deus estava falando ali para Moisés que esse era um sinal entre ele e o povo de Israel. E muitos usam esse texto para dizer isso, não é verdade? Exatamente. Eu queria que você nos explicasse o contexto desse texto e o que realmente está querendo dizer tudo isso aqui. O problema é que existe uma metodologia de interpretação das Escrituras que acaba confundindo muitos irmãos evangélicos. Uma metodologia seguida pelo dispensacionalismo. O dispensacionalismo divide a história da salvação em dispensações ou eras. Então, a essência disso é o seguinte: havia a dispensação da lei na época de Israel e a dispensação ou a era da graça, inaugurada por Jesus Cristo. Então há uma separação entre Antigo e Novo Testamento. É por causa desta separação que ocorre este erro interpretativo, tendo como base Êxodo 31:13. Agora, quando entendemos que o chamado dispensacionalismo é uma metodologia de interpretação falsa, mesmo que seja seguida por pessoas muito sinceras, a metodologia em si é falsa, nós perceberemos que esta questão de que o sábado se refere só para o povo de Israel, ela não tem fundamento. Por quê? Quando você estuda as Escrituras, você percebe que Cristo se identifica como ele sendo a continuidade do povo de Israel. E ele diz também que a igreja cristã é a continuidade do povo de Israel. Não é por acaso, por exemplo, ali em Gálatas 6,16, que Paulo chama o judaísmo cristão, os judeus cristãos ali da Galácia, de igreja de Israel de Deus. Quando entendemos que o povo de Deus é um só, não é um povo totalmente diferente no Antigo e no Novo, quando entendemos que o povo de Deus é um só e que muda só o contexto histórico e a forma didática como Deus ensina o plano de salvação, veremos que o sábado é para todos, porque o estilo de vida moral, tanto do povo de Deus no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é o mesmo. O que muda é a forma como Deus ensina o plano de salvação, é a sua didática. São alguns aspectos culturais, que ensinam de maneiras diferentes o mesmo princípio moral. Vamos demonstrar isso. Por exemplo, que o estilo de vida dos salvos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o estilo de vida no seu aspecto moral é o mesmo. Uma comparação simples, uma leitura simples de Jeremias 31, 33 e 34, na verdade Jeremias 31, 33, com Hebreus 8:10 no Novo Testamento, você vai ver que é a mesma coisa. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Qual é essa aliança? Agora vai explicar. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui diz que Deus faria uma nova aliança com o povo de Israel. Ao invés de agora a lei ser colocada em tábuas de pedra, simbolizando a severidade da lei para mostrar ao povo de Israel a sua condenação no pecado, agora a lei seria impressa, as leis de Deus seriam impressas no coração. Você acredita que Jeremias 31, 33 é repetido para a igreja cristã no Novo Testamento, em referência agora ao Israel espiritual que é a igreja? Se nós demonstrarmos isso, vamos provar biblicamente que o estilo de vida dos justos, independente da época em que se encontrem, tem que ser parecido no aspecto moral, tem que ser o mesmo. Se Deus pedia para o sábado ser observado pelo povo de Israel, é óbvio que ele pede o mesmo para o Israel espiritual que é a igreja cristã. Então, o que diz Hebreus 8:10, onde o autor do Novo Testamento cita Jeremias 31, 33? Olha o que diz aqui,
porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Aqui não existia mais o Israel simplesmente étnico. Aqui era a igreja cristã. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha que coisa interessante. O mesmo estilo de vida moral para os filhos de Deus no Antigo Testamento é o mesmo estilo de vida no Novo Testamento. Isso demonstra que se Deus quer imprimir as suas leis no coração dos seus filhos, tanto no Antigo Testamento, segundo Jeremias 31, 33, quanto no Novo Testamento, segundo Hebreus 8:10, isto mostra que a argumentação de que o sábado foi dado só para o povo de Israel, ela é uma falácia. Até mesmo porque, se você for para Isaías 56, 1-8, que eu não vou ler agora, ali claramente diz que Deus deu o mandamento do sábado tanto para o israelita quanto para o gentio, para todo aquele que fizesse parte do povo de Deus. Então não era um mandamento destinado apenas ao povo de Israel. E para finalizar, porque esse assunto obviamente é muito amplo e muito interessante, recomendo, meu querido irmão evangélico, que faça uma diferença no seguinte aspecto. Se você disser assim, a lei de Deus o sábado foi dado para Israel, eu vou concordar com você, porque Deus não poderia dar o sábado ou os 10 mandamentos para os pagãos. Eles iam zombar de um profeta se ele chegasse assim, olha, Deus disse que é preciso guardar o sábado. Óbvio que Deus não ia dar o sábado para os pagãos. Deus deu para Israel. Agora a pergunta é, Deus deu apenas para Israel? É óbvio que não. Deus deu para Israel, mas Israel deveria transmitir para outros povos o conhecimento do Deus verdadeiro. Então, se nós não fizermos essa separação entre Israel e igreja, nós não vamos cair nesta furada chamada dispensacionalismo, que dá uma interpretação totalmente deturpada das Escrituras. A salvação é pela fé, é pela graça, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E por isso, o estilo de vida dos justos é o mesmo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Muito bem, professor. Muito bem. Mais uma explicação sobre o sábado. Se você quer saber mais sobre este assunto, acesse o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Lá no campo de busca, você coloca sábado e você vai ver vários posts que o professor Leandro Quadros coloca ali para se aprofundar mais no assunto e você vai ter a chance de conhecer um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Para você participar do programa, você pode mandar as suas perguntas através do nosso SMS. Já andaram ligando aqui, ó. Para você participar do nosso SMS, o número é 12 981 51 0101. 12 981 51 0101. Ou então, você pode também acessar as nossas redes sociais pelo Facebook namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, e ainda lá no nosso blog, além de você se aprofundar mais nos assuntos que nós apresentamos aqui, você pode também mandar as suas perguntas para a gente, que elas chegam aqui na hora. Essa, por exemplo, chegou pelo nosso blog. Quem mandou foi o Marco Antônio, ele é de Santa Maria da Vitória, na Bahia, e ele diz o seguinte: eu creio que o termo espírito que aparece na Bíblia se refere sim ao fôlego de vida dado por Deus. Mas como entender questões, por exemplo, quando Jesus diz aos discípulos que receba o Espírito e então ele sopra sobre eles o Espírito Santo de Deus? Isso é um fôlego ou um ser? Parabéns pelo programa, ele tem me ajudado muito. Olha aí, professor, a questão do Espírito Santo ali, ou a questão do Espírito na Bíblia. Esse texto em que Jesus soprou sobre os discípulos, isso aí era fôlego de vida? Isso aí era o Espírito Santo de Deus? O Espírito é um ser pessoal? É algo imaterial? Como é que a gente pode entender isso, meu amigo? A dúvida deste nosso irmão, eu estava procurando aqui e encontrei, tem como base João 20, verso 22, que diz assim: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Veja,
De forma aqui simbólica, Cristo está dizendo que Ele seria o responsável pelo recebimento do Espírito Santo. Quando Ele sopra e diz assim, recebei o Espírito Santo, Ele não está dizendo que o Espírito Santo é simplesmente o fôlego que saiu da boca dele. Ele soprou para indicar o seguinte, o Espírito Santo procede de mim. E que o Espírito Santo, na compreensão de Cristo, era um ser pessoal, o próprio Evangelho de João vai lhe ajudar, querido irmão. Então veja, aqui é só de forma simbólica, Jesus está dizendo o seguinte, eu sou a fonte, é porque eu vou para o céu que vocês vão receber o Espírito Santo. Tanto que é depois da entronização de Cristo no céu como rei sacerdote, como você lê ali em Atos 2, 33 e 36, é que o Espírito Santo desce em Atos 1 ali, 8, não é? E Atos capítulo 2, para batizar os discípulos, dando, na verdade, é para capacitá-los, né, para pregar o Evangelho. Agora, que o Espírito Santo é um ser pessoal na compreensão de Cristo, encontramos várias referências no Evangelho de João. Vou ler apenas duas delas para você. A primeira delas se encontra em João 14, 16. Olha que texto triuno aqui, um texto que fala da trindade bíblica. Jesus falando, e eu, ou seja, Jesus, rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. Então veja, o termo Espírito aqui se refere a um ser pessoal. Em Hebreus 1,14 ocorre a mesma coisa. Os anjos são chamados de Espíritos, ministradores. Então, além de Jesus mencionar o Espírito Santo como outro Consolador, ou seja, um substituto de Cristo, e só um ser pessoal poderia substituir Cristo à altura, percebemos em João 16, 13, que Cristo utiliza um pronome pessoal em referência ao Espírito Santo. Diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Além do pronome pessoal, olha essa característica aqui, ó. Porque não falará por si mesmo. É chamado de Ele e apresentado com capacidade de falar. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Veja, o Espírito é chamado de Ele é dito por... Jesus diz que Ele tem capacidade de falar e capacidade de ouvir. Todas as características de um ser pessoal. E por isso, o Espírito Santo é muito mais do que um poder, uma força ativa de Deus. Ele é Deus. Tanto que em Atos 5, versos 13 e 4, Pedro diz que mentir ao Espírito Santo equivale a mentir para Deus, mostrando claramente a divindade do Espírito Santo. Muito bem, professor, muito bem. Participe mandando suas perguntas por SMS. Essa aqui quem mandou foi o Leonardo, ele é de Dracena, São Paulo, e ele diz o seguinte, em Êxodo 6:5 diz, vou ler aqui pra gente, agora eu ouvi os gemidos dos israelitas que estão sendo escravizados pelos egípcios, e lembrei da aliança que fiz com eles. A pergunta do Leonardo é a seguinte, baseando-se nesse texto bíblico, Deus se esqueceu do seu povo lá no Egito, professor? Ouvi o que estava acontecendo lá com o seu povo que estava preso, aí me lembrei que tinha feito uma aliança com eles. Deus havia esquecido do povo lá, deixou o povo sofrendo lá, sem pensar neles? Para entendermos essa questão, é fundamental compreendermos a maneira como a Bíblia é inspirada, né? Por exemplo, Deus inspira palavra por palavra que o profeta vai escolher, ou Deus inspira o pensamento e permite que o profeta escreva segundo a sua linguagem, a sua forma de expressão. A segunda opinião é a correta. A inspiração de grande parte da Bíblia é a chamada inspiração dinâmica ou inspiração do pensamento. Tendo isso como pressuposto, você vai conseguir compreender esta questão. Por quê? A Bíblia é a perfeita palavra de Deus na imperfeita linguagem humana. Então, como que Deus ia se comunicar com o povo e dizer para eles que a partir daquele momento ele tomaria uma iniciativa em ajudar o seu povo? Deus revela para o profeta e o profeta escreve, ó, Deus está se lembrando do seu povo. É uma forma humana,
é a forma de descrever em linguagem humana uma verdade divina, porque Deus não se esquece. Não é? Então, vamos ler aqui 2 Pedro 1, 20. 2 Pedro 1, 21, que diz assim, ó. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Veja a dupla autoria da Bíblia. O conteúdo é de Deus, a linguagem é humana. Então, simplesmente, o profeta está descrevendo numa linguagem humana a ação de Deus em agir pelo seu povo. Eu queria agradecer a você que nos acompanha pela internet. Talvez você não vê o programa ao vivo, talvez você acompanhe aí pelo nosso blog e vê nos finais de semana. Um abraço por você estar aqui com a gente. E você que talvez esteja assistindo pela internet em qualquer parte do mundo. Muito obrigado pela sua audiência. Nós temos uma pergunta que chegou aqui de Portugal. A Suzy Ramos diz o seguinte: sou Suzy, sou de São Tomé e Príncipe e nesse momento encontro-me em Portugal, na cidade de Guarda. E a pergunta dela é a seguinte: eu gostaria de saber se é possível uma pessoa que já foi batizada por aspersão batizar de novo, uma vez que existe um só batismo, como diz Efésios 4 e 5. A questão do batismo, a Bíblia diz que é apenas um só batismo, mas a pergunta que ela fez aqui, uma pessoa que foi batizada por aspersão. Para a gente contextualizar o nosso telespectador, a aspersão é um batismo que é jogado uma aguinha na cabeça da pessoa, correto, professor? É isso aí. E o batismo que a Bíblia fala aí sobre imersão, como é que é a história? Vamos ajudar o nosso telespectador. Veja, minha querida irmã, nós não temos nenhuma dúvida da sinceridade, da devoção de nossos irmãos católicos apostólicos romanos. Eu conheci há poucos dias, inclusive, numa loja de produtos naturais, encontrei um irmão católico, agora eu não me recordo o nome, infelizmente, mas tenho anotado no meu celular, vou mandar um abraço para ele aí nos próximos programas. Conheci um irmão católico sincero, estudioso da Bíblia. Então, não vou questionar aqui isso, porque isso é inquestionável. Os filhos de Deus, tem muitos filhos de Deus que se encontram no catolicismo romano, assim como no meio evangélico, no meio espírita, em qualquer outro lugar. Não é? Agora, eu preciso dizer que o batismo por aspersão, ele não é o batismo bíblico. E por ele não ser o batismo bíblico, então a pessoa, aos olhos de Deus, ela na verdade não está batizada ainda. Se ela fez o batismo por aspersão, esse não é o batismo bíblico. Eu vou mostrar uns poucos textos, né, para nós analisarmos. E depois quero fazer uma perguntinha a mais sobre isso. Vamos então, primeiramente, para Mateus capítulo 13. Melhor, Mateus capítulo 3, verso 16, falando do batismo de Cristo. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Aqui diz que quando Cristo foi batizado, ele o quê? Saiu da água. Veja, não é um batismo por aspersão. Ele estava na água, né? Foi batizado no Rio Jordão. E o nome batismo, a palavra, na verdade, batismo, no grego baptizo, ela significa mergulhar, afundar, imergir. Então, pelo significado da palavra e pela atitude de Cristo em sair das águas, nós percebemos que o nosso Salvador não foi batizado por aspersão, mas por imersão. Um outro detalhe, João Batista. João Batista, de acordo com João 3:23, olha a maneira como ele batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado. Veja o motivo de João batizar em Enom, porque ali havia muitas águas. Se João batizava em lugares onde houvesse muitas águas, isso significa que o batismo tinha que ser com uma grande quantidade de água, por imersão. E para finalizar, por que é importante este simbolismo do batismo por imersão e não por aspersão? Pelo seguinte, querida telespectadora,
De acordo com Romanos 6, verso 4, o batismo tem um simbolismo muito importante. Diz o seguinte: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O batismo aqui simboliza duas coisas. Primeiro, simboliza que nós fomos sepultados na morte com Cristo e ressuscitados para uma nova vida. E como que acontece um sepultamento, assim, entre aspas, normal, não é? Todo o corpo é sepultado. Então, o que acontece com o batismo? Quando a pessoa é mergulhada nas águas, ela está sendo totalmente sepultada para uma vida de pecado. E ao ser erguida das águas, ela está sendo ressuscitada para uma nova vida de perdão, de santificação, de reconciliação com Jesus Cristo. Então, para que o batismo da pessoa celebre a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus, esse batismo tem que ser obrigatoriamente por imersão. E por isso eu posso dizer que, à luz das Escrituras, não existe outro tipo de batismo a não ser esse. Agora a pergunta é a seguinte, professor. Quem disse para João Batista que o batismo tinha que ser por imersão? Onde está isso na Bíblia? Não existe isso na Bíblia. Na verdade, o termo em si, Tito, já diz o que significa. Okay. Então, João Batista, ele aprendeu da seguinte forma. Os judeus utilizavam-se do batismo mergulhando nas águas como sinal de purificação. E aí Deus pegou este rito cultural para dar um significado muito mais espiritual e muito mais profundo. E como o nome batismo quer dizer mergulhar, então já pelo nome fica evidente o tipo de batismo. Ok, professor, muito bem. Nós temos que ir para o intervalo. O tempo corre, as perguntas chegam, mas não sai daí não. Aproveite o intervalo, faça uma boa pergunta, manda pra gente. A gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 9 horas e 33 minutos, ao vivo estamos aqui pela TV Novo Tempo. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. Onde quer que você esteja, mande a sua pergunta pra gente. Através do SMS, o seu smartphone, você pode mandar para o número 12 981 51 0101. Você também pode acessar as redes sociais, você que vive aí ligadinho no Facebook, no Twitter, você pode participar mandando sua pergunta pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade e também no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Essa pergunta, o Alex Kainan Santos, ele escreveu aqui pelo nosso Twitter e ele diz o seguinte. Primeiro eu queria fazer uma pergunta para o professor, antes de colocar a pergunta dele. Balaão era um profeta de Deus, professor? Era um profeta de Deus problemático. Ok, vamos ver o que ele está falando aqui. É verdade que Balaão orientou para que enviassem mulheres para fazer o povo pecar, de acordo com Números 24, 25? É verdade isso, professor? Um profeta de Deus, querendo destruir o povo de Deus ali, orienta que vá mulheres no arraial para estragar a comunhão com Deus ali? Foi isso que aconteceu? Foi Balaão, infelizmente. Quando você lê a história de Balaão aqui, eu vou passar para o nosso telespectador ler a história de Balaão. É importante ler para entender os altos e baixos dele. Números, capítulo 22, capítulos 23 e 24 e 25. Esses 4 capítulos, 22 a 25, né? São capítulos que falam dos altos e baixos de Balaão. Ele foi um verdadeiro profeta de Deus, mas depois se vendeu por egoísmo, se vendeu a um rei pagão chamado Balaque, tentando amaldiçoar o povo de Israel. E como Deus não aprovou a atitude dele, ele orientou a levar o povo de Israel a se prostituir para que por meio da prostituição adorassem outros deuses e eles recebessem uma punição de Deus. Então,
era um verdadeiro profeta que se tornou um falso profeta, infelizmente. Mostrando o que para nós? Que aquela advertência de Paulo em 1 Coríntios 10, verso 12 é muito importante. Quem está em pé, cuide para que não caia. E é interessante a gente ver, né, professor, que Deus apresenta na palavra de Deus, olha, era um homem de Deus, falava, ouvia a voz de Deus, e ainda assim, pela sua ganância, ele se perde. E ele realmente se perdeu, né? Aqui a indicação que temos, não vejo uma indicação de arrependimento da parte dele. Então, possivelmente tenha se perdido. E ele morreu na batalha lá, ele morreu também nessa batalha que houve. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Não importa a posição em que estejamos, não importa o que estejamos fazendo. Todos nós, se não estivermos nos apegando a Deus diariamente, a possibilidade de cairmos é muito grande. Muito bem, professor, muito bem. Essa próxima pergunta chegou aqui pelo nosso blog e pelo SMS. Não para de chegar as perguntas aqui, vamos colocar mais perguntas. Obrigado pela sua participação, não desista, continue mandando. O José Maed Bezerra, ele é de Riacho dos Cavalos, na Paraíba. Ele fez a segunda pergunta. Lucas 7,34 nos ensina que beber sem embriagar não é pecado? Professor, que história é essa? Aqui na linguagem de hoje, é naquele momento onde Jesus é condenado ali por ele estar bebendo bebendo e comendo com um não-judeu. Agora, dá a entender que isso existe uma razão, que se você beber sem se embriagar, não tem pecado algum? Veja, quando o texto fala que Jesus comia e bebia e que o acusavam de glutão e bebedor de vinho, veja bem, se nós interpretarmos aqui que Cristo usava bebida fermentada, então temos que interpretar também que ele era glutão, não era isso. Na verdade, essa era uma acusação dos fariseus que queriam encontrar alguma forma de diminuir a pessoa de Cristo. Cristo não usava bebidas fermentadas, por quê? Nós temos na Bíblia, por exemplo, o fermento. Se você ler 1 Coríntios 5, 7, o que o fermento simbolizava? Vamos dar uma olhadinha aqui para você entender este assunto. Depois vou lhe mostrar um texto bíblico que nos diz claramente que nem o beber socialmente é seguro. 1 Coríntios 5, 7, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Lançar fora, né, o velho fermento aqui, na Bíblia, obviamente, simboliza você lançar fora o pecado da sua vida. O fermento é um símbolo do pecado. Por que o pão asmo, o pão sem fermento, era comido pelo israelita? Aquele pão simbolizava Jesus, o pão da vida e a provisão de Deus a eles. É óbvio que o puro Jesus Cristo, incontaminado pelo pecado, não poderia usar algo fermentado, porque isso iria contra o simbolismo do próprio ministério dele, da própria essência dele, que não era pecaminosa. E que a Bíblia não apoia o uso da bebida, mesmo que vários personagens tenham bebido, e Deus registrou, obviamente, para aprendermos com as tristes experiências deles. Encontramos aqui em Provérbios 23, 31, que diz: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Veja, se não é nem para olhar, muito menos beber socialmente. Então, a posição bíblica é de que o cristão deve sim tirar da sua vida as bebidas alcoólicas, com certeza. Muito bem, professor. A próxima pergunta chegou pelo SMS. Quem mandou foi o César de Montes Claros, Minas Gerais, e a pergunta dele é a seguinte. Ele até diz: já várias vezes tenho mandado essa pergunta e não obtive a resposta. Hoje ela está na mira, meu amigo. A pergunta dele é a seguinte: tenho uma dúvida. Em Tessalonicenses fala que seremos transformados na volta de Jesus. Agora, Apocalipse 22, 2 fala que as folhas da árvore da vida será para a cura das nações. Que cura é essa? Lá no céu nós poderemos ficar doentes, professor? Uma vez que nós fomos transformados na volta de Jesus? Vamos ajudar o nosso telespectador e ouvinte. A resposta é simples. Apocalipse 22, 2, quando usa o termo cura, a palavra no grego, a palavra terapeia,
que nos lembra terapia, ela se refere tanto à cura no sentido de tirar uma doença, quanto a manter a saúde do indivíduo. Então é nesse sentido que Apocalipse 22:4, ou melhor, 22:2, usa o termo cura em referência à árvore da vida. Está dizendo o seguinte, que as folhas da árvore da vida são para a manutenção da saúde dos povos, né? E isso está de acordo com o contexto, porque ali em Apocalipse 21, verso 4, diz assim, que no céu não haverá morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Então, se no capítulo 21 fala isso, é óbvio que o termo cura, no capítulo 22, não tem o sentido de tirar uma doença, mas de manter a pessoa num estado saudável. Nesse momento, você fica com o momento da mentira. Uma acusação muito frequente que eu tenho visto na internet é de que os adventistas, ao interpretar os escritos de Ellen White como uma luz menor para levar a Bíblia, que é a luz maior, muitos têm usado esta frase, este pensamento de Ellen White para dizer o seguinte, que os adventistas fazem de Ellen White uma segunda Bíblia ou um complemento às Escrituras. Eu posso garantir para você que esta é uma mentira e bem deslavada, por sinal. Eu vou ler para você uma citação que está no livro Evangelismo, na página aqui 256. Veja como há pessoas que falam do que não sabem. Não devem os testemunhos da irmã White, ou seja, seus escritos, ser postos na dianteira. A palavra de Deus é a norma infalível. Não devem os testemunhos substituir a palavra. Devem todos os crentes manifestar grande cautela no expor cuidadosamente esses assuntos e calai sempre que houverdes dito o suficiente. Provem todos a própria atitude por meio das Escrituras e fundamentem pela palavra de Deus revelada todo ponto que vindicam ser verdade. Ou seja, desde 1890, Ellen White já afirmou, não é, que a palavra de Deus é a norma infalível. Ela revelou que as nossas atitudes e as nossas crenças devem se fundamentar somente na Bíblia. Então, quando ela usa o termo luz menor, simplesmente é uma forma de dizer que os escritos dela têm a função de levar a mente das pessoas para as riquezas da palavra de Deus. Ellen White não colocava os escritos dela como agregadores ou substitutos da Bíblia, como o fazem alguns profetas de algumas grandes religiões. Então, amigo telespectador, amigo ouvinte, internauta, tenha muito cuidado com esses críticos de plantão que infelizmente são bastante tendenciosos e que falam muitas besteiras porque infelizmente leem pouco. Ok, professor, mais uma desmentida, mas tem uma pergunta capciosa justamente sobre esse tema. Quem mandou foi o Cleiton Faria Ramos e ele, pelo Facebook, perguntou o seguinte: quero colocar o professor Leandro Quadros na mira. A minha dúvida é a seguinte: o mesmo Espírito que inspirou os autores bíblicos é o Espírito que inspirou também Ellen White? Se é o mesmo, podemos afirmar que os escritos dela estão em pé de igualdade com a Bíblia. E aí, professor? É o mesmo Espírito? Primeiro, vamos analisar uma coisa. Existe um outro Espírito que inspire alguém a não ser o Espírito Santo? Só o diabo. Então é óbvio, Ellen White, como profetisa, ou foi inspirada por Deus ou pelo diabo. Se ela foi inspirada por Deus, isso significa que os escritos dela estão em igualdade com a Bíblia, depende da forma como você compreende as coisas. No nível de inspiração, nós não cremos que um profeta fora da Bíblia tenha um nível de inspiração menor que o profeta bíblico.
Nós não cremos nisso. Por exemplo, o profeta Natã, mencionado em 2 Samuel 12, por exemplo, 11 e 12. Ele não tem nenhum livro na Bíblia registrado. Só que ele tem autoridade profética porque foi inspirado pelo Espírito Santo. Então nós cremos que o nível de inspiração é o mesmo. Agora, a autoridade é diferente porque a Bíblia é a revelação primária de Deus. O dom profético de Ellen White tem uma função de levar a mente das pessoas para a palavra de Deus. Então, cremos na autoridade profética, doutrinária não, porque tudo que Ellen White acreditou e escreveu tem como base a Bíblia. Então, tem que diferenciar nível de inspiração de autoridade doutrinária. Se você conseguir diferenciar esses conceitos, você não vai ter problemas para entender este assunto. Leia 1 Coríntios 12. Ali mostra que todos os dons espirituais, inclusive o de profecia, é dado pelo Espírito Santo. Então não existe um profeta assim, um profeta foi inspirado mais do que outro, não. Ou ele é inspirado pelo Espírito Santo, ou ele é inspirado pelo diabo, não existe meio termo. Muito bem. Próxima pergunta aqui pelo SMS. Quem mandou foi o João de Itamaraju, na Bahia. E ele pergunta o seguinte: me explique acerca do 7º ano de Êxodo 23, verso 10. É necessário guardar também o 7º ano? Tenho essa dúvida. Aqui em Êxodo, no capítulo 23, tem um trecho onde fala sobre o 7º ano e o 7º dia. A partir do verso 10, diz o seguinte: durante 6 anos você semeará as suas terras e colherá o que elas produzem. Porém, no 7º ano, deixe que a terra descanse e não colha nada que crescer nela. Mas os pobres poderão comer o que crescer ali e os animais selvagens comerão o que sobrar. Faça isso também com as suas plantações de uvas e azeitonas. Aqui Deus está dizendo sobre o 7º ano, um ano separado, um ano de descanso também. Isso é válido hoje também, professor? Se o ser humano seguisse a Bíblia e utilizasse dessa dica de agricultura de Deus desde o princípio, Tito, com certeza a nossa alimentação, a quantidade de alimentos que teríamos seria outra. Deus, muito, na sua sabedoria infinita, orientou que plantassem por 6 anos, que no 7º ano deixassem a terra descansar, criar mato, o que for, para a terra recuperar seus minerais, seus nutrientes. E aí, quando eles plantassem de novo, no 8º ano, por exemplo, ia ter tanta abundância de alimentos que ia ser assim uma coisa espetacular. Então, isso aqui é uma instrução agrícola que, infelizmente, não é seguida pela grande maioria. Se fosse, o nosso planeta seria outro. Se o ser humano se apegasse à palavra de Deus, com certeza não teríamos um mundo aí a perecer de fome como temos este mundo. Mas isso não é, então, um mandamento, assim como o dia de sábado? Não, ele não é um mandamento de ordem moral, ou seja, o cara que não cumprir, ele é, diríamos assim, um imoral. Não, aqui é uma dica, uma instrução de agricultura, uma instrução agrícola. Agora, é óbvio, pode ter certa moralidade aqui. Em que sentido? Se eu estou esgotando os recursos da terra e não estou contribuindo para que esses recursos voltem a ela, eu estou transgredindo o mandamento de Deus, eu estou destruindo a natureza. Então, era algo para nós avaliarmos. Ok, professor. Nesse momento, eu quero apresentar, como eu sempre faço aqui para você, a nossa revista Verdades para o Tempo do Fim. Aqui no programa a gente apresenta a Bíblia, explica, dá respostas baseando-se na Bíblia, mas também oferecemos gratuitamente um curso bíblico. Se você quer se aprofundar mais no estudo da Palavra de Deus, você pode ter esse curso bíblico aqui, que é num formato de revista, aí na sua casa, gratuitamente. Basta você acessar o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver a imagem dessa revista, como eu sempre digo. Você tem que clicar lá, não é ali onde você coloca as perguntas, não, tá? Você clica na revista e você vai ser direcionado para um lugar onde você vai colocar os seus dados postais para que ela chegue aí na sua casa, tá bom? São 16 temas de assuntos interessantíssimos e no final de cada tema você tem um questionáriozinho para você responder. E depois, se você mandar as respostas para cá, você ainda ganha um outro presente. Peça agora mesmo.
Verdades para o Tempo do Fim, é gratuito, é para você. Professor Leandro Quadros, a pergunta aqui, deixa eu ver, o Luiz Rosendo, pelo Facebook, faz a seguinte pergunta. Primeiro ele diz, parabéns pelo programa, muito obrigado, meu irmão. Esclareça a mim, por favor, se o espírito do fiel não pode sair do corpo, o que esses textos querem dizer? 1 Coríntios 5:3 e Apocalipse 4:2. Vamos ver lá o que está escrito aqui, professor. 1 Coríntios 5:3 diz o seguinte: quanto a mim, ainda que não esteja presente aí pessoalmente, estou com vocês em espírito e agindo como se eu estivesse aí, já julguei pela autoridade do nosso Senhor Jesus o homem que está fazendo essas coisas horríveis. Quando vocês se reunirem, estarei com vocês em espírito. Então, pelo poder do nosso Senhor Jesus, que estará presente conosco, entreguem esse homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Como entender esse texto aqui que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 5? Aqui é o seguinte, amigo telespectador, quando Paulo diz, ele estava ausente em pessoa, mas presente em espírito, ele está dizendo o seguinte, ele estava presente em pensamento por meio de suas palavras que estavam sendo dirigidas à igreja. Paulo não praticava a chamada viagem astral, né? Que supostamente o espírito sai do corpo e o corpo fica aqui e o espírito vai para outro lugar. Esse conceito é estranho para o escritor bíblico. Então, você não pode ler o texto bíblico com a mentalidade ocidental, né, grega. Você tem que ler com a mentalidade hebraica. Então, ele está dizendo assim, em pensamento, em palavras, eu estou aí com vocês. E digo o seguinte, que esse indivíduo que ficou com a própria madrasta, que ele seja disciplinado, removido da igreja. Então, é isso que ele está dizendo. Não podemos interpretar o termo espírito de uma concepção que não seja a hebraica, não é? Aqui no texto bíblico. Muito bem. Fazendo uma réplica aí, falaram pra gente sobre o batismo, professor. Olha só. Vamos lá. A Bíblia não deixa claro quanto à forma de batismo. É só observar os 305 mil batizados por Pedro. Outra coisa, quanto ao batismo, observem também o batismo do carcereiro de Filipos e toda a sua casa. Não importa a forma, o importante é se batizar. E aí, professor, como é que você se sai dessa? Primeiramente, meu irmão, se não importasse a forma, você não veria Cristo sendo batizado por imersão, João Batista sendo batizado por imersão, né? Eu citei alguns textos aqui, primeiramente, bastante claros, né? Mas vou citar mais alguns para lhe ajudar. Veja, a questão de o que importa é o batismo e não a forma, isso não é bíblico, né? Então, eu que gostaria que o irmão me mostrasse algum texto bíblico que comprovasse essa sua afirmação. Essa questão que ele disse dos 3.000 e 5.000 que foram batizados por Pedro aí, foram por imersão? Todos por imersão, porque não foi só Pedro quem batizou, né? Quem disse que foi só Pedro que batizou? Então, se você ler uma leitura atenta de Atos 2, Atos 3, você percebe que junto com Pedro haviam os apóstolos e haviam também 120 discípulos que receberam o dom de línguas e que também participavam do batismo. Então, nós temos que ler a Bíblia contextualmente para não corrermos o risco, né, de darmos interpretações pessoais a ela. Vamos ver mais um texto sobre o batismo em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, depois que Felipe explica sobre Jesus, conforme revelado na profecia do profeta Isaías, ele estava explicando Isaías 53 para um eunuco, um alto oficial, um pagão. E o pagão entendeu como que deveria ser o batismo bíblico. Agora é curioso, há cristãos que não querem entender. A partir do verso 36. Seguindo eles caminho afora, chegou a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco, eis aqui água. Quem pede que eu seja batizado? Felipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Então mandou parar o carro, ambos desceram a água. Meu irmão, isso é mais claro que o sol ao meio-dia. Não tem como você interpretar de outro jeito. Ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Então, meu irmão, com todo respeito, não há como aceitar a sua interpretação à luz da Bíblia. Eu nunca vou deixar de aceitar o que o texto bíblico está dizendo claramente. E recomendo que o irmão também aceite o que está na Bíblia, independente das suas ideias pessoais. Submeta as suas ideias à Bíblia. Não queira adaptar a Bíblia às suas ideias. Ok, professor, muito bem. Aqui a Camila Prado das Neves perguntou o seguinte: como entender a atitude de Ló em oferecer as suas filhas para os sodomitas? Eles queriam, aqueles sodomitas que queriam abusar dos anjos, Gênesis 19:8. Professor, a gente vendo a história, a gente percebe que o pai daquelas garotas oferece as suas 2 filhas virgens para aqueles homens que queriam pegar os anjos que estavam na casa dele. Como que a gente entende isso, essa atitude desse pai? Ali era o seguinte, na cultura oriental, era assim uma vergonha terrível acontecer alguma coisa com um hóspede. Quando acontecia algo com um hóspede na casa de uma pessoa de mentalidade oriental, aquilo era a maior vergonha que alguém pode imaginar. Então eles preferiam que eles ou um próprio parente sofresse uma consequência do que ao invés do próprio hóspede, do próprio visitante. Então isso é uma compreensão cultural. Professor, o que dizer em relação às orações e pedidos feitos a santos e que foram atendidos assim como foi pedido? Santos podem atender as orações, os milagres pedidos, professor? Vamos analisar primeiramente um texto. Temos 2 minutinhos. Então vamos ser rápidos, então não vai dar tempo de fazer uma análise maior. 1 Timóteo, primeiramente, temos que entender o seguinte: à luz das Escrituras, só um ser pode interceder por nós. 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Por que que o texto diz isso? Porque só Cristo tem uma natureza divina humana. Com a sua divindade, Cristo aproxima Deus da humanidade. Com sua humanidade, Cristo aproxima o ser humano de Deus. Então só Cristo é o mediador entre a humanidade e Deus. Não existem santos no céu intercedendo por nós. Quando pedidos são atendidos, tem 2 fontes. Muitas vezes Deus, na sua misericórdia, ajuda a pessoa. E algumas vezes Satanás pode atuar para criar circunstâncias para a pessoa acreditar num erro doutrinário. Nós não podemos julgar em qual situação é Deus ou não. Agora, nós podemos avaliar que, à luz da Bíblia, a Bíblia não apoia a intercessão dos santos. Muito bem, professor. Com essa nós terminamos mais um programa. E agora, só semana que vem. Segunda-feira a gente se encontra, se Deus quiser. Um abraço, amigo Tito. Deus te abençoe, amigo telespectador e ouvinte. Muito obrigado pelo seu carinho, pelas suas perguntas. E lembre-se que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar unicamente a Bíblia, tenha coragem de lhe responder. E aqui, neste beco, quando você fizer a sua pergunta, saiba que ela vai estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.